E vem conferir a crítica da terceira temporada de Tokyo Revengers. E chegou ao fim a terceira temporada de Tokyo Revengers. E quando lançou a primeira temporada de Tokyo Revengers, eu achei uma temporada muito boa, muito divertido. Eu demorei um pouco para assistir, eu não fui acompanhando semanalmente, mas as pessoas estavam falando tão bem do anime, estavam falando que ele era tão divertido, tão envolvente, que eu resolvi dar uma chance e eu adorei a primeira temporada. Eu adoro o conceito de viagem no tempo, eu gostei muito dos personagens, principalmente do Mike e do Draken, e foi uma história divertida de se acompanhar a primeira temporada, com um final apoteótico que faz você, como público, querer consumir a segunda temporada, querer saber o que vai acontecer a partir dali. Foi a primeira temporada realmente muito boa. E aí saiu a segunda temporada. A segunda temporada ela é focada muito mais nesse arco que se passa meio que na época do Natal, focado na Black Dragon, e você como público tem interesse de consumir, mas pra mim já foi uma segunda temporada bem mais fraca, em todos os sentidos, porque eles tiraram algum desses personagens que eu gostava tanto de tela, eles foram pra um outro caminho que eu não gosto tanto, entre o problema do Takemichi não ser o melhor protagonista pra mim, eu não acho ele um protagonista ruim, mas eu não acho ele um protagonista tão cativante assim como ele poderia ser, e aí chega a terceira temporada, que vem com a promessa de fechar a obra, e aí começou a gerar aquele medo, porque a segunda temporada já não foi tão boa, e a terceira vem com uma missão muito difícil que é: como vamos fechar essa temporada? E aí acaba sendo uma grande decepção. Eu não gostei do final da terceira temporada de Tokyo Revengers, e depois que eu descobri que esse é o final da obra, eu fiquei mais decepcionado ainda. A terceira temporada volta com algumas características muito boas. Eles tentam chegar no que é o coração da série, que é o Mike e a Toman como um todo, discutindo sobre o irmão do Mike, discutindo sobre a sua irmã a Emma, e discutindo sobre o novo vilão, que tem um parentesco com ele como um todo. Mas você percebe que aí já vira um problema? Pra gente falar bem da série, pra gente falar bem do anime, a gente não fala do protagonista em si, porque ele não é tão marcante, tão cativante, tão envolvente como ele poderia ser. Como eu falei, você pega uma lista de piores protagonistas, obviamente Takemichi não vai estar lá. Mas quando você pega alguém que não é tão empolgante como poderia ser, ele estaria com certeza nessa lista. E isso é meio triste. Ele é diferente, por exemplo, do Itadori do Jujutsu Kaisen, que ele tem tantos personagens bons no anime, que ele acaba não sendo o personagem preferido de ninguém. Mas ele é um bom protagonista. Aqui não. Não tem tantos personagens incríveis em Tokyo Revengers, mas mesmo assim o Takemichi não consegue ser um destaque. O Draken e o Mike são mais, tem vilões que são mais, e isso acaba sendo um grande problema para a obra. A terceira temporada também tem um outro problema que se chama viagem no tempo. E isso não é o Tokyo Revengers. Toda obra que tenta falar sobre viagem no tempo vai ter sempre uma dificuldade em como desenvolver a história, desenvolver a viagem no tempo e concluir essa história. Porque normalmente vai ficar furos de roteiros, vão ficar algumas coisas que são inconclusivas e isso pode estragar a obra. Aqui o autor foi por um caminho mais seguro, mas mesmo assim pra mim a parte de viagem no tempo, ela acaba ao meio do caminho ficando um pouco capenga. Ela acaba virando um recurso de roteiro mais para resolver problemas narrativos que o autor não conseguia resolver dentro da obra, do que realmente usa algo como parte da história. Realmente virou uma facilitação de roteiro para ele. Isso me incomoda um pouco. E nessa terceira temporada, a desculpa que ele dá sobre viagem, ir ou não no passado, presente e futuro, acaba sendo algo que me incomoda um pouco. É uma coisa que eu achei a ideia boa, mas a forma como ele introduz, a forma como ele coloca, não me agrada tanto. Isso acho que poderia ser mudado. Porque essa ideia que ele tem, poderia ser muito mais fácil para outros recursos, para outras ideias que ele não usa para trás do mangá. Então esse é o problema do recurso, da facilitação, dele resolver alguns problemas, criando novos problemas para sua narrativa. E no final, tem uma boa sequência final de ação, a temporada fica mais da sua metade desenvolvendo os personagens, e isso eu gostei muito dessa temporada. Como finalmente a gente conhece mais sobre a Toman. A Toman é um ser vivo, e todos parecem uma família que tem que um proteger o outro ali dentro, e isso é interessante. O problema vai além disso. O meu problema aqui vai que eles nunca foram desenvolvidos. Tinha os líderes, mas os líderes quase não apareciam, e aqui eles aparecem e são desenvolvidos. Aqui eles aparecem e são trabalhados. E isso eu gostei muito. Aí o ponto auge da temporada é dar mais espaço pro Mike e pro Draken, que faltou na última, e pegar os outros líderes e realmente querer desenvolver eles, querer trabalhar eles, querer mostrar mais sobre eles. Isso eu gostei muito. Deu mais alma pros personagens, deu mais vida, e mesmo que tenha sido feito aos 45 minutos do segundo tempo, pelo menos eles tentaram fazer algo a mais e dar mais vida para alguns personagens interessantíssimos visualmente e que não tinham tanto espaço e que aqui mostraram seu potencial. De novo, é meio chato pensar narrativamente isso? É chato, porque
porque meio que o autor, ele meio que poderia inventar qualquer coisa no sentido de tirar do nada, e foi isso que ele fez em alguns pontos. Mas, mesmo assim, eu gostei desse ponto. Tem algumas boas sequências de ação, a animação não é fantástica, mas Tokyo Revengers nunca teve uma animação fantástica, nunca teve algo que se destacasse tanto em questão de cenas de ação. Tanto que você vê que as cenas de ação são melhores na abertura do que no episódio em si. Mas tem momentos bons e épicos que são bem construídos até lá e compensam a animação que não é das melhores do mundo como poderia ser. Também acho que, como eu falei, na parte técnica ainda, tem alguns episódios que ficam um pouco a animação abaixo. Quando vai chegando pro final da temporada, a animação tem um pouco melhor, mas tem alguns momentos emocionantes, algumas perdas que eu não gosto tanto. Eu acho que a animação é muito criativa no sentido de, por exemplo, o Mike tem uma perda no momento da temporada, fazem uma expressão de depressão dele que eu achei fantástica. Realmente parece que ele tá destruído e acabado. E até quando os personagens têm que ser mais expressivos, isso ajuda muito. Mas tem alguns momentos específicos que eu sinto um pouco mais, uma falta um pouco mais de uma animação mais detalhista, que fosse mais minimalista em alguns pontos, a ponto de deixar tudo mais real pra gente sentir um pouco mais alguns momentos. Até porque é um anime pessoal, é um anime de pessoas trabalhando sobre pessoas e a relação e a amizade deles. Isso faz um pouco de falta. Gosto da comédia da obra e acho que essa temporada funciona muito bem nisso, mas no fim é o que eu falei, ele tem bons pontos. Não é uma temporada terrível, eu acho que ela é mais decepcionante do que ruim, mas quando você sabe que esse é o final da obra como um todo, aí você pensa, será que valeu a pena eu ver tudo isso pra chegar até nesse ponto? Concluindo, quando você pensa na terceira temporada de Tokyo Revengers, ela traz alguns pontos atrás da temporada que funcionavam bem, para funcionar bem aqui de novo. Tem alguns pontos narrativos que eu gosto, mas de modo geral é uma temporada decepcionante. Como eu falei, ela é mais decepcionante do que ruim, mas ela fica abaixo da média. E por isso que eu fecho a terceira temporada de Tokyo Revengers com uma nota 5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime de Tokyo Revengers? O que você achou do final da terceira temporada? O que você acha da obra como um todo? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.